Olá, alunos, professor Rafael, alunos do ST3, voltando aí nossos estudos aí, vamos falar um pouco sobre a NR15, vamos falar um pouco de insalubridade, certo? Reta final aí do curso e a gente tem que conhecer um pouquinho dessas classificações, né? Apesar de que a maioria delas, na grande maioria delas, quem determina é médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Mas nós, como parte integrante do CERVIT, vai ter momentos que você vai ter que ajudar a empresa a avaliar isso, vai ter que descrever os agentes nocivos, conhecer um pouco da legislação, até para poder ter argumento técnico, né? Para poder subsidiar aí um acompanhamento de perícia, né? Então, uma série de coisas aí que está ligado a esse conceito legal, né? O conceito legal da insalubridade, dado pelo artigo 189 da CLT, né, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela, por sua vez, que condições ou métodos de trabalho expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição para os seus efeitos. Então, o próprio conceito já disse, né? Qualquer condição acima dos limites de tolerância, aí eu pergunto para vocês, acima de quais limites de tolerância? O que o cara está falando aqui, que faz a legislação? Acima dos limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Então, existem dois tipos de legislação. Existe a legislação trabalhista e a legislação previdenciária, certo? No contexto geral aqui, nós estamos falando de limites de tolerância da NR, da legislação trabalhista. Quando a gente parte para aposentadoria especial, falar um pouco de aposentadoria especial, a gente está falando de legislação previdenciária, Lei 8.213. Então a gente tem que tomar bastante cuidado por onde que a gente está visualizando, qual norma que a gente está olhando. Então, os limites de tolerância são estabelecidos na NR15. O conceito aposentadoria especial é do INSS. São duas coisas diferentes, mas alguns profissionais aí da área, tanto médico como engenheiro de segurança do trabalho, eles, eles fazem tudo num documento só. Na maioria das vezes eles fazem isso tudo num documento só. Por isso que às vezes fica um pouco difícil para você interpretar. O Ministério do Trabalho aprova quadro das atividades e operações insalubres e dota normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, que encontramos na NR15. Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Ora, se a gente estudou lá atrás, o que determina a condição insalubre é um agente agressivo, primeiro a ser caracterizado como insalubre. Dou exemplo aí de um agente agressivo que está até na atividade de vocês que eu passei, o agente risco biológico. Risco biológico não tem como você avaliar, não tem como você medir o risco biológico, né? Bactérias, fungos e outras coisas, mais vírus, né? Então como é que você vai medir isso? Então um auxiliar de limpeza de banheiro já é insalubre. Tem agentes que só na inspeção do trabalho você caracteriza ele já como insalubre já. Outros agentes não, se a gente for falar do ruído, se a gente for falar do calor, se a gente for falar da umidade, se a gente for falar da vibração, esses agentes a gente consegue avaliar. A gente ligado ao tempo de exposição também, a gente consegue caracterizar se é um agente insalubre ou não. Perceberam então como é que é esse processo? Você tem um agente,
Você tem que saber se ele é insalubre ou não. A gente só consegue ver isso através da NR15. A gente tem o tempo de exposição, a intensidade desse agente no corpo da pessoa, no organismo do ser humano, e a gente consegue caracterizar. Quando a gente fala de insalubridade, a gente está falando de legislação trabalhista. Quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente está falando de legislação previdenciária. Ok? A gente vai fazer exercício sobre isso, a gente vai discutir mais. Comprovado o exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho, a percepção do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região. Estamos falando de salário mínimo. Qual o salário mínimo hoje? 1.000 e poucos reais. Né? Então é 10%, 40% em cima do salário mínimo. Diferente da periculosidade, que é em cima, 30% em cima do salário do cidadão. Não é salário acrescido de hora extra, qualquer coisa desse tipo, não. É o salário ali de carteira, né? Como diz a rapaziada do trecho aí, é o salário de carteira. Então, 40% é o que? Grau máximo. 20% grau médio. 10% grau mínimo. Então, essas são as classificações de insalubridade. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau mais elevado. Então, se eu fiz uma avaliação lá de um agente químico, deu 20%, mas esse colaborador está exposto a um outro agente físico, vibração, por exemplo, que dá 40%, ao percentual de insalubridade, ele não vai ser acumulativo. Então, o cidadão, o trabalhador, ele vai ter o de maior, o que vai beneficiar ele. No caso aí, de 40%. Né? Então, para efeito de acréscimo, é vedada a percepção acumulativa. Eu vou juntar 40 mais 20 para dar 60% do salário mínimo. Não. Isso é bom, estar bem ciente em relação a isso. A lei trabalhista ela é muito paternalista, né? Ela é muito do lado do funcionário mesmo. Aí, o que pode acontecer? A eliminação ou a neutralização da insalubridade determina a cessão do pagamento adicional. É claro, se a empresa investir, se ela conseguir tirar aquele agente, aquela exposição do ruído, eu dei o exemplo aí da limpeza do banheiro. Vamos supor que a empresa invente um robô que entra lá dentro do banheiro e faça essa limpeza. É jus pagar o funcionário, sendo que ele não está mais exposto? Se eu faço um EPI uma coisa que elimine totalmente o risco, a vibração, o ruído, como eu dei por exemplo aí. Então a empresa cessa esse pagamento. Então não é uma coisa engessada. A insalubridade você pode ter ela num determinado período e você também, se a empresa contribuir para aquilo ali, para minimizar aqueles riscos, ela também pode se tirar essa insalubridade aí, ok? Com a utilização dos EPIs também, né? Você pegar um protetor auricular, por exemplo, você tem lá 85 decibéis. Sabemos que 85 decibéis é para uma carga horária de 8 horas. Né? Eu compro um EPI, um abafador tipo concha, não estou dando nem exemplo desse plug, ele atenua 17 decibéis. Né? Ele vai reduzir esses 85 decibéis. Então é considerado como neutralização também da insalubridade. Ok, pessoal? Não vamos deixar nossa aula muito extensa. Vou terminando por aqui e a gente vai conversando via WhatsApp e portal da escola. Obrigado e bons estudos.